Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET retrospectivo, o 10º deste ano. Falar um pouquinho do que aconteceu no mês de outubro, e hoje comigo não está o Matheus e sim o Leozinho. Seja bem-vindo, Leozinho. Muito obrigado, Fredão. Bom estar aqui de volta. Bom, e se vocês não sabem como funciona a retrospectiva, esses são os baita de uns pés de rato, porque já tem 9 aí para vocês verem e não viu. Mas basicamente a gente passa pelas principais notícias que tivemos no mês, e no final da retrospectiva o Leozinho vai escolher a principal notícia do mês para a gente botar de capa do vídeo. Então vamos começar lá, Greg, solta a vinheta. Muito bem, o mês começa com uma palhaçada, que é o Atlético Mineiro entrando com um pedido na Conmebol para anular o gol do Palmeiras no jogo de empate pela Libertadores em 1-1, que combinou a eliminação do Galo, porque o Daverson invadiu o campo antes do gol sair, sendo que aquilo não atrapalha em nada a jogada, então para mim é apenas uma atitude patética, pífia, que a gente diria Mauro Sérgio por parte do Galo. Muito pífio, toda aquela discussão lá por conta de uma invasão que ninguém viu, nem a arbitragem viu, e os próprios árbitros durante a partida já comentaram sobre esse lance e viram que não tinha acontecido absolutamente nada, não tinha interferido na jogada, então segue o jogo, bem feito aí para o Atlético. Cara, até a federação que fala das regras do futebol falou que era para ter seguido o lance. Então vamos embora. E a segunda notícia, que também aconteceu no dia 2 de outubro, foi que nosso Timo Werner, o artilheiro do Chelsea, atingiu 60 jogos pelo time e ele tem uma marca incrível de 16 gols anulados e 14 feitos. Parabéns ao artilheiro. Ótima retrospectiva. Parabéns aí para o atacante que está conseguindo se consagrar no futebol inglês. Bom, uma curiosidade também no dia 2 foi a Conmebol pediu à FIFA que as finais da Libertadores da Sul-Americana tenham um intervalo de 25 minutos. A ideia é fazer um espetáculo que nem é feito no Super Bowl, mas vindo da Conmebol isso me preocupa um pouco do que pode ser esse tal de espetáculo. É aquele negócio, né? A americanização do futebol sul-americano, né? Europeização, enfim, essas importações que a gente traz aqui para a América Latina muitas vezes não dão certo. Então, cara, melhor manter do jeito que tá. Já trouxeram aí a final única, que até que faz sentido nos mundos atuais, né? Pelas facilidades de locomoção, já que nós temos hoje, mas esse tipo de coisa não me agrada, não. Eu não sou muito a favor da final única, mas beleza, vamos seguir aí. Bom, mesmo com Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria em campo, o PSG conseguiu não acertar nenhum chute no gol contra o poderoso Rennes. Parabéns aos novos galácticos, que, diga-se de passagem, estão decepcionando um bocado, né, desde quando começou. Eu vou ser bem sincero que eu acho que o Pão Quentinho, mais conhecido como Pochettino, não está conseguindo botar os meninos aí para jogar. Ele que tem aí o trio mágico, aí, o trio que todo técnico gostaria de ter. E, cara, é impressionante, né? O PSG, a dificuldade que tem, né? Tanto para finalizar como fazer gols, não faz sentido pelo time que tem, pelo poderio que tem. Bom, segundo o estudo da Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o Manchester City tem o elenco mais valioso do mundo, 1,28 bilhão de euros, e mesmo assim não consegue ganhar uma Champions. Parabéns ao Manchester City. Já conseguiu aí ganhar algumas Premier Leagues, né? Mas realmente nem a final chegou, né? Então realmente tá bem complicada a situação do Manchester City nesse quesito. Mas Pep Guardiola se mantendo no cargo aí, provavelmente só sai quando conseguir chegar numa final de Champions. E agora provavelmente a gente vai ter um time mais rico, né? Que vai ser provavelmente o Newcastle aí, que pode desbancar o Manchester City em breve, né? Veremos. É outra polêmica aí que depois a gente. Se vocês quiserem, até comenta aí se vocês querem uma polêmica sobre isso, países comprando times de futebol. A gente traz aqui o Coutinho e o Leozinho para comentar sobre isso, já que são os nossos formados em RI para falar um pouco sobre isso. Mas falando um pouco, mantendo o foco em RI, vamos falar da seleção italiana e para fora aqui da América do Sul, a gente já estava na verdade, né? Mas a seleção italiana no dia 6 de outubro perdeu uma invencibilidade de 37 jogos ao ser derrotado pela Espanha pela Nations League. Detalhe que em 111 anos de história foi apenas a quarta derrota da seleção italiana jogando em casa em jogos oficiais. Parabéns à Itália por uma derrota meio xoxa para a Espanha, diga-se de passagem. Realmente foi uma derrota
Uma hora ia até acontecer, né? Mas inesperada para o time da Espanha, que também não tem lá esse grande elenco, né? Não é aquele elenco, por exemplo, de 2010, que foi campeão mundial e depois, em 2012, ganhou a Euro. Mas é aquele negócio, né? Uma hora toda invencibilidade tem uma data final e chegou para a Itália, infelizmente. Mas o time italiano vem forte aí para o Mundial do ano que vem. É o que dizem, né? Quanto maior a visibilidade, mais perto ela está de acabar. E no dia 7 de outubro, a notícia que o Los Angeles antecipou, o Newcastle foi comprado por um grupo de investimento da Arábia Saudita. O novo dono do Newcastle tem 10 vezes a fortuna do dono do Manchester City. Isso porque o Manchester City é o clube mais valioso do mundo. Olha só que curiosidade. O que será que teremos aí pela frente? Fica aí o questionamento. É, muito doido, né? Mais uma compra aí de um time inglês por um país árabe, diga-se de passagem, né? Já temos aí Emirados Árabes e Catar no jogo aí dentro do futebol inglês, alguns fundos norte-americanos também, mas mais um fundo aí comprando um time inglês e, enfim, agora com 400 bi em conta para investir, vai poder trazer muito jogador e já tem aí, acho que liberado 100 milhões de libras, se não me engano, para contratações, né? O América Mineiro não vai conseguir segurar o Ribamar nessa janela. No dia 7 de outubro, o Brasil derrotou a Venezuela e manteve um aproveitamento de 100% jogando em território venezuelano. Parabéns à seleção brasileira que pelo menos não passamos essa vergonha de perder para a Venezuela no futebol. Foi um jogo que eu fiquei muito tenso, achei que o Brasil ia dar aquela peidolada, tomou aquele gol logo no começo da partida, né, com um erro ali de marcação de Marquinhos e Fabinho, mas no final do jogo, mesmo com o jogo pegado, o jogo amarrado, conseguiu arrancar a vitória dos venezuelanos, que infelizmente aí vão deixando, né, pelo caminho a oportunidade de participar de mais um Mundial. No dia 10 de outubro, o Neymar declarou que acha que a próxima Copa vai ser a última dela. E o que preocupa um pouco a gente, porque se a gente pegar o histórico dos craques da seleção brasileira, a grande maioria, eu fui fazer esse levantamento, pararam de ir para Copas antes dos 30 anos. Então, acho que vale aí uma análise sobre isso, mas seria triste o Neymar ser a última Copa dele de 2022, buscar o Hexa e não buscar o Hepta, né? É interessante, o Neymar já está antecipando a aposentadoria da seleção, né? Não sabemos se teremos, né, uma oportunidade de vê-lo em mais um Mundial aí em 2026, provavelmente, né? A gente não sabe com essas mudanças aí de calendário, talvez a Copa do Mundo seja de 2 em 2 anos, né? Quem sabe, mas é interessante esse dado que você trouxe, Fred, que os jogadores não são mais convocados depois dos 30. Acho que é muito por conta da qualidade, né, dos jogadores da base, né, do futebol brasileiro, que sempre vão renovando e renovando cada vez mais. Então, provavelmente seja por isso, mas, enfim, é triste a notícia do que o Neymar, um dos maiores craques aí dos tempos atuais, né, da seleção, pode deixar aí recentemente, nos próximos anos, né, o futebol nacional. No dia 12 de outubro, o Cristiano Ronaldo, o Robozão, o jogador que causa orgasmos em Matheus Coutinho, fez um hat-trick contra o Luxemburgo e o poderoso Luxemburgo se tornou a seleção que mais sofreu gols do Cristiano Ronaldo, 9. Então, o Cristiano Ronaldo tem 9 gols contra o Paraíso Fiscal, seguido de 7 gols na Lituânia, 7 gols na Suécia, 6 em Andorra e 6 na Hungria, que são suas principais vítimas. Robozão sendo robozão, mais gols aí na conta dele, né? Ele que tá caminhando a passos largos para ser um dos maiores artilheiros do futebol moderno, vamos dizer assim. Então, é isso. Robozão, mais um recorde sendo alcançado, né? Ele que já, recentemente, agora, já antecipando uma notícia, tá querendo ser o primeiro jogador com 6 Copas aí no currículo. Provavelmente vai chegar aí na próxima Copa, 41 anos, um quarentenário, vamos dizer assim. Então, vamos ver. Vamos ver, pode acontecer ali, que parece nunca envelhecer, então pode ser possível. Bom, depois de comprar o Newcastle, no dia 13 de outubro, o Fundo de Investimento Público, de Investimentos Públicos, detalhe, é público, da Arábia Saudita anunciou que o time. Me bananei aqui. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita comprou o Newcastle, informou que tem interesse em comprar mais 3 clubes, sendo um deles do Brasil. Os clubes que estariam interessados, primeiramente, seria a Inter de Milão, que até faz sentido, porque o grupo chinês quer se desfazer dele, o Olympique de Marseille, ou mais conhecido como Olympique do Marcelo,
e um time brasileiro que não foi botado nenhum nome em pauta, mas será que seria interessante para o futebol brasileiro um fundo de investimento tão poderoso comprar um clube e criar um Bayern de Munique aqui no nosso Brasil? Não sei se o futebol, primeiro, que a legislação brasileira pode não estar tão avançada nesse sentido, de permitir esse tipo de compra, mas agora já temos alguns times, né, tipo o Botafogo, que já são clubes empresas, né, o próprio Red Bull Bragantino, né, que foi comprado aí pela empresa austríaca. Então, enfim, vamos ver, né? Vamos ver se teremos mais. Eu acho que vai acabar sendo o futuro aí de alguns clubes que não conseguem se manter, né, com finanças, enfim, e até para chegar em outros patamares. No caso do Bragantino, está dando muito certo, tem muitos frutos. Então, vamos ver se com o fundo saudita aí injetando dinheiro no Brasil, se pelo menos o futebol brasileiro dá uma melhorada, né? No dia 3 de outubro também tivemos um caso que só acontece no nosso Brasil, Maoi. Os jogadores do Cruzeiro anunciaram greve por causa de salários atrasados. Enquanto isso, no mesmo dia, o presidente do clube estava em Portugal dando palestra sobre gestão de futebol. Foi realmente algo que só acontece no nosso Brasil. Parabéns ao Cruzeiro e aos envolvidos. Nada mais irônico do que a própria realidade, né? Então, é... perfeito. A frase foi perfeita, acho que não tem nem o que se comentar. Bom, no dia 13 também de outubro, Andréas Pereira, que se tivesse nascido no Brasil seria Andrezinho Pereira, fez um gol de falta pelo Flamengo, coisa que não acontecia desde 2018, inclusive um golaço. Parabéns aí para o nosso Andrezinho Pereira. Realmente outra coisa difícil aí do futebol brasileiro, não conseguimos revelar jogadores cobradores de falta, principalmente, né, armadores, então está sendo uma dificuldade muito grande nesses últimos anos. O último que eu vi, né, pelo menos, né, falando um pouco do meu Parmeira, foi o Marcos Assunção, né, que foi um monstro da parada, sempre batendo muito bem. Então é triste essa realidade aí. No dia 14 de outubro, Neymar atingiu a marca de 70 gols pela seleção brasileira. Agora, até o dia 14 de outubro, ele acumulou 115 jogos pela seleção, 70 gols e 51 assistências, mais de um gol, mais a participação de acima de um gol por jogo. Então, o Neymar é realmente um monstro com a camisa canarinho. Com certeza, Neymar indo também a passos largos aí para se tornar. Pena que está sendo sozinho, né? Tá batendo recordes aí meio sozinho, porque vez ou outra a gente vê mudanças aí na seleção, jogadores, enfim, e ele se perpetuando aí, né? Gostava muito da parceria quando o Coutinho estava naquele auge. Enfim, outros jogadores aí. A gente já teve Luiz Fabiano, Fred no ataque, agora a gente tem Gabriel Jesus, então a mudança está sendo muito brusca, com poucos anos de diferença, então Neymar vai se consolidando aí também como um dos maiores artilheiros do Brasil na história. Então, podia ser Neymar e Ganso, mas o Ganso resolveu não jogar mais, né, depois daquela fase do Santos. E Pois é. falando de parceria com o Neymar, será que ele é o novo parceiro do Ney? Rafinha marcou 2 gols e deu 2 assistências em 3 jogos pela seleção. Será aí será que ele está cravando a ida dele para a Copa? Só queria dizer que eu já tinha antecipado a convocação do Rafinha, já ano passado eu já dizia que o Rafinha deveria ser convocado para a seleção, ele tinha números muito interessantes pelo Leeds, já estava se destacando no futebol inglês, que é um campeonato dificílimo de se destacar, e já era o camisa 10, né? Então, também tem esse detalhe, e era uma posição que o Brasil tem falta, que é a ponta direita e um canhoto de ponta direita, né? Que hoje a gente já está um pouco mais bem abastecido, né? Com o próprio Antony, David Neres, enfim, já passou a época dele, né? Hoje é reserva do Ajax, mas tem o Antony e o próprio Rafinha, que são dois jogadores muito bons para a posição. E tomara que ele se consolide na seleção. Eu fiquei muito preocupado com a lesão que ele teve recentemente aí, mas hoje ele já voltou a jogar, então estou mais tranquilo. Inclusive o Leozinho também, méritos para ele, que já tinha cravado faz tempo o Arthur Cabral na seleção. Então, por favor, tire o Edu Gaspar da seleção e coloque o Leozinho. Eu falei. Bom, continuando no dia 15 de outubro, no meio do mês, o Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo, foi o único brasileiro indicado entre os 20 finalistas do Golden Boy 2021. Merecido ou você acha que tinha mais um outro brasileiro para estar na lista? Não sei o regramento até que idade, só para uma noção aqui. Sub-21. Sub-21? Talvez Vinícius Júnior ainda está nessa idade, não? Sim, tem 21, acho.
Tem 21, né? Enfim, poderia colocar outros nomes aí. O próprio Anthony, né, de brasileiro, que ainda é novo, tem uma idade nova. Acho que é isso, nenhum jogador a mais aí para botar. Talvez o Rony. Rony é um jogador muito bom, pena que ele não é sub-21. Pena que não é. Bom, falando em jogadores monstros aí, jovens, no dia 16 de outubro, o Haaland, ou conhecido aqui no Brasil como Haalandinho, Além de atingiu a marca de 70 gols e 68 jogos pelo Borussia, realmente explicando o apelido dele de Cometa. Impressionante, é um jogador muito jovem, né? Tem aí seus, se eu não me engano, 19, 20 anos, né? Então, a ascensão dele, toda a qualidade que ele tem, ele é muito parecido em certos aspectos com o Mbappé, em questão de explosão e questão de, não finalização, que a finalização o Haaland é melhor, mas em questão explosiva de arranque, ele é muito parecido e acho que são dois jogadores aí para o futuro do futebol mesmo. Então, parabéns ao Haaland, acho que tem um futuro muito próximo pela frente. E agora outro lance curioso que só os brasileiros podem proporcionar. No dia 17 de outubro, tivemos um Lazio Internazionale. De um lado, a Lazio tinha o brasileiro Luiz Felipe, e do outro lado tínhamos o Correia, que era ex-jogador da Lazio, que estava agora na Inter de Milão. E o Luiz Felipe comemorou a vitória da Lazio sobre a Inter com o Correia. O ex-jogador da Lazio, após o término da partida, pulou sobre o ex-companheiro, vibrando e causou um tumulto generalizado. Então, parabéns aí, Luiz Felipe, pela brilhante ideia de comemorar a vitória do seu time com o jogador do time rival. Cara, é impressionante. Tinha que ser um brasileiro para fazer isso, né, cara? Essas coisas. Cara, eu vi a cena e eu não acreditei quando eu li a matéria, mas a cena mostra tudo. Se vocês puderem, vejam. Assim, é muito engraçado. Então, eu não sei se ele se confundiu, eu não sei o que passou pela cabeça dele, mas Foi tirar um sarro, certeza. aconteceu. Bom, no dia 17 de outubro, o Bayern chegou à marca de 52 gols em 12 jogos sob o comando do Julian Nagelsmann. Um monstro aí, um novo treinador que parece ser muito promissor. Mostrando a continuidade no trabalho, né, que o técnico anterior, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que agora está na seleção alemã, né, já vai ser o próximo técnico alemão substituindo o Joachim Löw. Então, acho que uma continuação de um trabalho bem feito aí pelo técnico substituto aí, que agora vai ser o técnico da Alemanha e, né, melhorando ainda mais nesse trabalho, né? O Bayern é realmente uma máquina de fazer gols ali e com jogadores bastante experientes já na região do ataque ali. Então, parabéns. Bom, no dia 17 de outubro tivemos uma cena muito bonita por parte dos jogadores do Tottenham, em uma partida realizada entre Tottenham e Newcastle. O Reguilon viu um torcedor do Newcastle passando mal na arquibancada, chamou a atenção do árbitro, e em seguida o Eric Dyer foi ao banco de reservas e pediu para o médico atender o torcedor. Então, uma atitude muito bonita. Talvez falte um pouco isso aqui no Brasil, a galera entender que não são rivais de guerra, apenas rivais de jogo, e a solidariedade está acima de qualquer rivalidade. Eu acho que falta um pouco, não só enfim, do brasileiro, né, do torcedor brasileiro entender isso, mas acho que no mundo do futebol como um todo, a gente vê cenas como essa na Europa, né, a própria cena do Eriksen passando mal, né, e os próprios socorristas ali do time adversário, acho que era da Finlândia. Finlândia, né? Que os médicos saíram correndo, entrando em campo para tentar salvá-lo e nessa situação também. Então, acho que a gente precisa um pouco mais, né, dessa empatia com o próximo no futebol. E, enfim, ontem a gente viu cenas lamentáveis, né, no jogo Palmeiras e Grêmio, né? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho disso, né? Que o futebol não é uma guerra, o futebol é só um jogo e precisa ser jogado com respeito e lembrar que todo mundo tem que sair amigo do estádio depois, né? Não pode querer um matar o outro. Aquela cena também dos torcedores se Briga à batendo no distância. acrílico, cara, briga com distanciamento social. Lamentável. Exatamente. Não tem, eu acho que o próprio assina já é piada. Mas voltando a falar do futebol brasileiro, após 10 anos, no dia 17 de outubro, o Atlético Goianiense voltou a vencer o Atlético Mineiro. Não muda muita coisa na tabela, porque o Atlético Mineiro está muito na frente, mas parabéns ao Goianiense que quebrou esse tabu. Tabu quebrado aí, mas o Atlético Goianiense
andando a passos largos aí para a zona de rebaixamento, né? Tá perdendo muitos jogos aí. Perdeu ontem, se eu não me engano, foi contra o Sport. Então, cara, não tá legal. É realmente difícil a situação do Atlético. Agora eu vou te perguntar, quem é, de bate-pronto assim, sem pensar muito, quem é o time com menos derrotas como visitante no Brasileiro? Como visitante, É. é, Flamengo? Não, não, não. É o poderoso Cuiabá. Ele só tem uma derrota como visitante e essa estatística se concretizou após, na rodada do dia 18 de outubro, ter empatado com o Flamengo fora de casa. Realmente, a retranca, o ferrolho do Cuiabá faz muito resultado aí, tanto que só tem uma derrota fora de casa, o que é impressionante. Sim, é um time muito, muito bom na vontade de jogo, é um time que não tem medo da bola. Tem muitos times pequenos aí que normalmente ficam dando chutão para frente quando estão ganhando, ou não continuam, preferem não ter a posse de bola, né, quando estão ganhando, né, quando estão na frente do placar, preferem aí fechar o time e sair só no contra-ataque, mas o Cuiabá tem tido um retrospecto muito bom nesse quesito e tá indo muito bem no campeonato. Bom, dia 18 de outubro, a Globo, que vem numa decadência na parte esportiva, né? Perdeu a exclusividade de direitos digitais da Copa do Mundo 2022 aqui no Brasil. Falando na parte digital, YouTube, Facebook e TikTok vão transmitir também jogos da Copa de 2022. Então, a Globo perdendo a largos passos o seu monopólio no futebol no brasileiro e até mesmo a transmissão dos jogos no Brasil como um todo. Ia falar isso, né? O grande monopólio da Globo, né, no quesito esporte, está acabando. Já vimos a derrocada aí recente da Fórmula 1, né? De competições como as próprias Olimpíadas. Enfim, temos Paulistão, alguns campeonatos estaduais, né? Agora tem Libertadores também, que não é mais da Globo. Então, enfim, a gente está vendo cada vez mais a Globo perdendo esses eventos esportivos, né? Os direitos televisivos. E cada vez mais vamos ver outros meios de comunicação aí, Facebook, né, os streamings aí entrando forte nessa área. E, enfim, acho que, de certa forma, isso é bom, né? Um livre mercado ajuda nesses momentos. Eu acho que a Globo podia ter ainda fatias no mercado, só não acho que tem que ter tudo, né? Exato. Mas, continuando aí, um gesto muito bonito da idolatria dos torcedores. No dia 19 de outubro, em 5 horas, a torcida do Vasco bateu a meta de R$ 190 mil para que Roberto Dinamite seja eternizado em São Januário com uma estátua. Então, mostrando como o Roberto Dinamite foi importante para o Vascão. É sempre importante para os times lembrar de sua história. Nunca é ruim lembrar dos grandes ídolos, dos grandes heróis. Então, Roberto Dinamite aí mais do que merecido pela toda a história que tem no Vascão. No dia 19 de outubro, a gente vai entrar agora nos recordes da Champions. Salah, ou conhecido no Brasil como Saladinha, se tornou o primeiro jogador na história do Liverpool a marcar gol em 9 jogos seguidos. Realmente um fenômeno, o senhor Salah. Ninguém conhece ele por esse nome, eu não conhecia pelo menos, mas o Salah realmente, acho que está se consolidando aí como um dos maiores jogadores egípcios atuando na Europa, assim, da história. Egípcios não, africanos, Ah, perdão. bom. A egípcio ele Egípcios, já é o maior. egípcios já mas africanos, eu quis dizer, da história aí, atuando principalmente fora da África em si, né? Então, é realmente um monstro da bola. Recentemente ele fez um gol que, assim, foi impressionante, driblando toda a zaga de um time, provavelmente da Premier League. Então, parabéns aí ao Salah, se consolidando aí mais uma vez no nível. Bom, e no dia 20 de outubro, o Piquet se igualou a Roberto Carlos como o defensor com mais gols na história da Champions League, 16 gols junto com o nosso baixinho careca. Parabéns ao Piquet. Parabéns, Piquet aí. Infelizmente o time dele está quase entrando em falência, mas parabéns ao Piquet que conseguiu bater um recorde aí. E tem um recorde que é muito melhor, que é ter a Shakira como esposa. Realmente. E o Cristiano Ronaldo, mais uma vez batendo recordes, um cara que não cansa de quebrar o Guinness Book, é o jogador que marcou gol em mais times diferentes na Champions. Com o gol que ele fez sobre o Atalanta, foi o 38º time diferente que ele marca gol, uma máquina, Cristiano Ronaldo.
Não, é assim, é absurdo, não tem nem mais o que falar, a gente já falou ele com o recorde batidos em cima de Luxemburgo, agora mais um recorde batido, então é uma máquina de bater recordes. Bom, e no dia 21 de outubro, já chegando perto do final do mês, a CBF decidiu liberar áudios do VAR em jogos da Série A pelo Brasileirão. Finalmente, um pouco de transparência na arbitragem brasileira. Parabéns, CBF, pela atitude. Caramba, CBF com bastante antecedência tomando esse tipo de atitude, então parabéns aí aos dirigentes, muito bom. Bom, e o José Mourinho teve a sua primeira derrota com 6 gols. Então, depois de 1.000 jogos como treinador, ele teve uma derrota de 6-1 para o poderoso Bodo pela Conference League. Realmente, José Mourinho surpreende a gente de formas diferentes. É impressionante, assim, tá sendo uma grande derrocada, né, do Mourinho. Ele é um gigante aí da história dos técnicos no futebol, passagens impressionantes aí por Porto, Chelsea, Manchester United, próprio Tottenham não foi um trabalho ruim. Então, muito triste ver essa derrocada e ainda mais com a Roma, né, que é um time que eu gosto bastante, é meu time vamos dizer, meu time preferido na Itália, mas enfim, essa Que o derrota Totti não faz, né? pois é, eu vi os gols, eu vi os lances do jogo e assim, teve um apagão ali generalizado. Realmente o time da Roma não conseguia mais pensar ali que os caras já estavam ali na cara do gol marcando mais gol. Então nunca mais o Bodo vai ter um jogo como esse. Assim, isso com certeza. O nosso lá vem os alemães de novo para os romanos, agora lá vem os noruegueses de novo. Exato. Bom, o Cristiano Ronaldo está só nos momentos bons também tem momentos ruins. Ele está também marcado porque no dia 24 de outubro foi a primeira vez na história que o Manchester United perdeu por 4 gols de diferença no intervalo, jogando pela Premier League em casa. Para quem não sabe, o Liverpool fez só 5-0 no Manchester no Travel e o primeiro tempo acabou 4-0. Foi a pior derrota na história do Manchester em um intervalo de Premier League, com o Cristiano Ronaldo em campo. Para vocês verem que existe alguma coisa muito errada ali no Manchester United. E a culpa não é dos jogadores, a culpa não é dos técnicos, acontece alguma coisa ali que o time tem uma maldição ali em Old Trafford, né? Impressionante. Se chama Impressionante. Lingard. Pode ser, pode ser. Mas brincadeiras à parte, ainda nesse jogo, porque pouca desgraça é pouca para o Manchester, né? O Salah, como eu já disse, conhecido como Saladinha no Brasil, se tornou o africano com mais gols na história da Premier League. Chegou a 107 gols, ultrapassando o Drogba, que tinha 104. Olha, na Europa eu não sei, porque a gente tem o George Ewa, que foi bola de ouro, o único africano bola de ouro. Mas na Inglaterra, cara, eu tô achando que o Salah já está se tornando o maior jogador africano da história da Inglaterra. Com certeza, acho que da Inglaterra sim, até porque o Drogba não ficou tantos anos, tantas temporadas jogando pelo Chelsea em alto nível, né? O Salah já está na acho que terceira ou quarta temporada aí jogando pelo Liverpool em um nível muito acima. Então, são posições diferentes, mas eu acho que o Salah é mais completo nesse quesito. Por mais que eu goste bastante do Drogba, e o Drogba foi velho já para a Inglaterra. E nesse quesito, acho que a gente vai ter que dar tempo aí para a gente ver realmente o que vai acontecer, mas o Salah é um dos grandes favoritos aí para caso avance aí e o Liverpool vá bem, né, em Champions League, Premier League, seja um dos concorrentes aí para a Bola de Ouro para o ano que vem. Com certeza. E continuando nesse jogo, porque tem várias coisas incríveis nesse 5-0, Manchester United 0, Liverpool 5 é a maior derrota na carreira do Cristiano Ronaldo. Realmente foi uma tarde horrorosa para o Robozão. Bom, continuando falando em tarde horrorosa, o Borussia Mönchengladbach, inclusive desafio vocês a soletrarem Mönchengladbach, fez um 5-0 no Bayern de Munique, a maior derrota do Bayern de Munique na história da Copa da Alemanha. Parabéns ao Borussia. A gente estava falando que o Bayern era uma máquina de fazer gols, mas às vezes é uma máquina de tomar gols, né? Então, o Borussia Mönchengladbach, que realmente é impossível soletrar isso, não tem nem como. O outro Borussia, o Borussia rubro-negro, o rubro-negro não, o alvinegro da, desculpa, da Alemanha. E, enfim, foi assim
um jogo para se esquecer, realmente. É difícil ali dizer o que aconteceu. Mais um apagão aí de um time europeu. Bom, ainda essa derrota, com essa derrota o Bayern também perdeu uma sequência de 85 jogos marcando seguido. Então é a segunda maior sequência de time fazendo gols de sequência em jogos seguidos, perdendo apenas por River Plate, que chegou a uma marca de 96 jogos seguidos marcando, que foi de 36 a 39. Uma pena que o recorde seja de um argentino, queria muito que o Bayern tivesse passado. Assim, impressionante, como a gente vinha falando, né? O Bayern não é uma máquina de fazer gols à toa, né? Já são aí 85, já foram 85 jogos fazendo gols em todos os jogos, menos os jogos perdendo. Então, é uma marca impressionante. Bom, o Grêmio, há 5 dias atrás, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-23, mostrando que tem uma base boa, mas parece que o time principal não está tão bom assim, porque já está conquistando o tri-rebaixamento. Tri rebaixado, Ti. Mas é isso, né? O Sub-23 aí do Grêmio, mandando muito bem. E podiam subir uma molecada aí, né? Para ver se o time dá sinais de vida no brasileiro. Pois é, e ainda 5 dias atrás foi a primeira vez na história que o Atlético Paranaense venceu o Flamengo pela Copa do Brasil, e antes de qualquer coisa, em 2019 não venceu, eliminou o Flamengo nos pênaltis depois de 2 empates. E depois de um 3-0 extraordinário, com direito a gol de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, artilheiro, cara. Impressionante a arrancada que ele deu, estilo Mbappé. É... arrancou ali da zaga, foi até o campo de ataque para fazer o gol ali, que sacramentou a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo, jogando fora de casa ali. Então, impressionante. Parabéns aí ao Atlético Paranaense, quebrando mais um tabu nesse mês. Não, o Atlético Paranaense, mostrando o projeto como é forte do Furacão, nos últimos 3 anos chegou em 2 finais de Copa do Brasil, contando com essa, e 2 finais de Copa Sul-Americana, contando com essa também. Para um time que não tem o tamanho da torcida dos times do Rio e de São Paulo, e também não tem o tanto de investimento no patrocínio, é um ótimo projeto se a gente parar para pensar, né? Sim. E está num campeonato estadual, por exemplo, que não tem tanta visibilidade, não é um estado que é tão conhecido nacionalmente pelo futebol, então realmente tirando leite de pedra mesmo. Parabéns aí a toda a gestão, né, do Atlético Paranaense desses últimos anos, tá se dando muito bem e tá colhendo esses frutos, né? Exatamente. Bom, há 4 dias atrás, o Salah, vamos falar de novo do Salah, a carreira do Salah fará parte da grade escolar do Egito para esperar os jovens. Achei um pouco exagerado, mas ao meu tempo eu acho sensacional esse tipo de notícia. Parabéns aí para o Salah, que vai virar parte dos livros de história. Cara, eu acho que não só deveriam fazer isso, como deveriam colocar quadros do Salah vestido de rei egípcio em todas as escolas do Egito, para lembrar desse monstro que é ele, e que é muito importante, inclusive, para a própria comunidade árabe nos países europeus, principalmente na Inglaterra e Reino Unido como um todo, por ele ser um muçulmano, né, e egípcio, né, africano, do mundo árabe. Ele tira muito preconceito com relação a pessoas vindas, né, desses lugares, né, Ele cria empatia enfim. em pessoas que não gostavam tanto. Exatamente. Então, é um soft power, aí, usando um termo das relações internacionais, é um soft power do Egito aí em terras inglesas. Então, é muito bom que, assim, não que isso tenha que estar na grade curricular das escolas do Egito, mas é muito bom que ele esteja fazendo história e sendo um astro mundial. Conheço pessoas que moram, inclusive, no Egito e, assim, ele é muito ídolo lá. Assim, eles veneram o Salah. Impressionante. Antes da gente ir para a última notícia, uma pergunta polêmica. Quem foi melhor, Salah ou Eto'o? Olha, complicada essa pergunta. Obrigado, Fredão. Mas como a gente tá vendo ainda a evolução do Salah, eu acho que o Salah não parou e ele tem muita coisa ainda para fazer. Eu vou falar o Eto'o porque, enfim, o Eto'o assim, o carisma do Eto'o é muito grande, assim. Ele sempre foi muito reconhecido em todos os lugares que ele passou. Então, inclusive, recentemente ele falou que ele torce para o Real Madrid, ele que já jogou pelo Barcelona, Campeão da mas Champions. mas é um torcedor aí do Real. Interessante. Apesar de não ser melhor que o Obi, né? Então, o Leozinho, o Eto'o é melhor que o Salah.
E a última notícia do dia é de um cara que é uma figura do mundo do futebol, na verdade, a última notícia do mês, que foi ontem, no dia 30, na verdade a gente está saltando o vídeo no dia 2 de novembro, mas a gente está gravando no dia 1. Então, ontem, dia 31 de outubro, o Ibrahimovic atingiu a marca de 400 gols em ligas nacionais. A cena principal deles é a italiana, onde ele fez mais sucesso, que são 150 gols. Então, parabéns ao Ibra também, uma máquina de fazer gols. E chegou essa marca com um golaço de falta, né? O Ibra é muito monstro, os caras, assim, ele é muito marrento, né? Ele tem esse personagem que gosta de falar que ele é o melhor, né? Que ele é melhor que todo mundo e que ele devia ganhar o melhor do mundo todos os anos, mas por ter acho que esse carisma e ter esse personagem que é tão conhecido no mundo inteiro, e por ter passado por tantos campeonatos no mundo e já está perto aí dos 40 anos, e ainda fazendo gols e sendo titular numa liga competitiva como a italiana, merece todo o nosso reconhecimento aqui. E só falando da notícia anterior do Eto'o, lembrando que o Eto'o tem 2 Champions, né? Então o Salah só tem uma, né? Acho que também por isso que o Salah ainda precisa comer um pouquinho mais, mas eu acho que ele Com o chega. Mourinho, detalhe, né? Com a Inter do Mourinho. Exatamente. Bom, então essas foram as notícias, as principais notícias que a gente separou para o mês de outubro. Se você gostou, deixa o like, deixa no comentário para vocês qual foi a principal notícia, qual notícia faltou, como é que se solar tem a Mönchengladbach. E, Leozinho, qual é a notícia do mês para ser a capa do vídeo, o clickbait? Qual vai ser? O clickbait, cara, eu acho que a gente podia botar a notícia que o Cristiano Ronaldo, pela primeira vez na história dele como jogador, perdeu por um placar de 5-0. Acho que esse é um ótimo clickbait, que a gente fala sobre recorde sempre, coisas boas. O Cristiano Ronaldo, às vezes é bom falar coisa ruim, né, que às vezes atrai também. Coutinho vai ficar bravo com você, que vai ser uma capa negativa pro Robozão. Mas tudo bem, se você quer arrumar conflitos no esquema tático, aí depois você resolve com o Gui e com o Matheus. Bom, gente, mas é isso. Espero Não, sem problema. Pode falar. Que deu uma Desculpa, deu uma travada aqui, mas deu uma... mas depois a gente discute isso internamente, sem problema. E depois a gente toma uma cerveja junto que melhora tudo. Exatamente, nada que o soco não resolva. Mas então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa o comentário aí. Até a próxima. Falou. Falou.